Os Aventureiros do Bairro Proibido é um filme de 1986 dirigido pelo renomado cineasta John Carpenter. Este clássico da Sessão da Tarde conta a história do caminhoneiro Jack Burtle, que se vê subitamente envolvido em uma missão para resgatar a noiva de seu amigo, que foi sequestrada por uma gangue perigosa em Chinatown. Durante a jornada, ele descobre que forças sobrenaturais estão em jogo em uma antiga batalha entre o bem e o mal. O filme combina perfeitamente os gêneros de ação, aventura e comédia, de uma maneira que só os filmes das décadas de 80 e 90 conseguem. Além disso, também apresenta personagens icônicos como o feiticeiro de duas faces, Lopan, e o seu trio de guerreiros místicos, Raio, Trovão e Chuva. Inclusive, como você já deve saber, o Raio inspirou o personagem Raiden no jogo Mortal Kombat. E não para por aí. O filme também inspirou sucessos como As Tartarugas Ninjas e até uma das grandes produções da Marvel. Com efeitos especiais simples, mas que surpreendem até hoje, Os Aventureiros do Bairro Proibido é considerado um clássico cult e um dos melhores filmes do diretor John Carpenter. É isso aí, gente. O meu nome é Lid, e se você gosta de filmes e séries, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos falar sobre Os Aventureiros do Bairro Proibido. Orçado em 25 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 11 milhões e 100 mil dólares, o que seria um desastre para uma superprodução de artes marciais da época. O filme só ganhou popularidade após ser lançado em VHS, no auge das videolocadoras. John Carpenter atribui o insucesso de bilheterias do filme à falta de investimento e à péssima divulgação da Century Fox Studios. Há quem diga também que o filme teve como concorrente o grandioso Alien, o Resgate, que estreou quase simultaneamente, além de filmes com temática chinesa, curiosamente lançados na mesma época, como O Rapto do Menino Dourado. O filme segue a história de Jack Burtle, interpretado por Kurt Russell, caminhoneiro americano que se vê envolvido em uma batalha épica no submundo do crime em Chinatown, São Francisco. Quando a noiva de seu amigo é raptada por uma gangue criminosa chinesa, Jack Burtle se une a um grupo de lutadores especializados em artes marciais, liderados por Wang Xin, interpretado por Dennis Dun, para resgatá-la. Eles logo descobrem que a gangue está sob o controle de um misterioso feiticeiro chamado Lopan, que busca uma noiva para restaurar sua juventude. Com a ajuda de seus novos amigos, Jack Burtle luta contra os capangas Lopan em uma série de batalhas épicas. Na TV brasileira, o filme teve sua estreia em 19 de janeiro de 1989, na tela quente, e foi um sucesso. Rapidamente, Os Aventureiros do Bairro Proibido se tornou um dos filmes mais assistidos e mais reprisados da Sessão da Tarde. Nesta terça, Os Aventureiros do Bairro Proibido vão invadir a Sessão da Tarde. Kurt Russell, conhecido por sua participação em vários filmes de ação como Fuga de Los Angeles, Tango e Cash, Soldado do Futuro, entre outros, Kurt Russell interpretou o personagem principal, Jack Burtle, e o papel foi um pouco diferente dos papéis de ação que ele estava acostumado a fazer. O caminhoneiro era um herói atrapalhado e falastrão, indo de encontro à ideia do diretor John Carpenter em subverter a ideia típica do herói de ação. Embora fosse um desafio para Russell, depois de alguns tropeços de bilheteria, ele encarnou realmente o papel de comediante e teve liberdade de improvisar em quase todas as falas da personagem, além de se envolver bastante na produção e dar alguns pitacos no roteiro. Vale lembrar que ele foi responsável por escolher a roupa da personagem, optando pela jaqueta de couro, botas e calça jeans.
todas as peças foram compradas em uma loja de roupas de segunda mão. Kurt Russell não era a primeira opção de John Carpenter. O estúdio queria Clint Eastwood como ator principal. O ator se encaixaria perfeitamente naquela que seria a primeira versão do filme, um faroeste maluco. O filme não teria como transporte principal um caminhão, e sim um cavalo. No entanto, Eastwood recusou o papel, e Russell foi muito bem escalado numa abordagem bem mais contemporânea. O ator de filmes de ação viu a sua contribuição ultrapassar sua época. Lembra quando citamos a superprodução da Marvel inspirada no filme? Atualmente, o cineasta Taika Waititi revelou que o caminhoneiro atrapalhado de Russell foi uma grande inspiração para o seu trabalho em Thor Ragnarok. O diretor queria transformar o Deus do Trovão num tipo de Jack Burton atual. Será que ele conseguiu? O que você acha? Comenta aí. A atuação de Kurt Russell como Jack Burton é frequentemente citada como um dos principais motivos para o sucesso duradouro do filme. Ao longo de sua carreira, Russell estabeleceu-se como um dos atores mais icônicos de Hollywood e, aos 72 anos, continua ativo na indústria do entretenimento. Fora da atuação, é um entusiasta de carros e possui sua própria empresa de vinho. Dennis Dunn. Jack Chan era a primeira opção de John Carpenter para o papel de Wang Xi. Porém, outros produtores eram contra, já que o inglês de Chan não era dos melhores. Insistentemente, a produção fez o convite para Jack Chan, mas ele recusou, e Dennis Dunn foi escalado. Dennis Dunn é um ator americano nascido em 1952. Ele nasceu e cresceu em São Francisco, Califórnia, e estudou na Escola de Artes Cênicas de São Francisco, antes de se mudar para Nova York e estudar teatro. Dunn começou sua carreira no cinema em 1980, mas só ganhou notoriedade por seu papel como Wang Xi em Os Aventureiros do Bairro Proibido. Ele também teve papéis importantes em filmes como Guerreiros da Virtude e O Último Imperador. Dennis Dunn se encontra com 70 anos e sua última atuação foi em 2005, numa produção independente chamada Guerreiros Imortais. Desde então, ele tem se mantido fora do radar da mídia. Dunn é um ator bastante respeitado e valorizado por sua contribuição ao cinema americano, especialmente em filmes de artes marciais. Kim Cattrall. Cattrall recebeu críticas positivas por sua atuação no filme, e sua personagem se tornou um dos destaques da trama. Grace é uma personagem que usa sua inteligência para ajudar na missão de resgate. O filme é considerado um dos seus primeiros papéis de destaque no cinema. Sua atuação ajudou a solidificar sua carreira como atriz versátil, atualmente tanto em dramas, filmes de ação e de comédia. Uma curiosidade é que Kim Cattrall não possui olhos verdes, e sim olhos castanhos. Tanto ela quanto Mia Win, interpretada pela atriz Suzy Pai, não possuem olhos verdes. No filme, elas usaram lentes de contato. Sei que parece uma situação comum hoje em dia, mas na época, Cattrall era reconhecida como a menina dos olhos verdes, muito por conta da sua beleza mostrada em Os Aventureiros do Bairro Proibido. Esta questão acabou se tornando um problema na sua carreira como modelo, embora o seu talento tenha superado qualquer vislumbre estético. Atualmente, Kim Cattrall possui 66 anos de idade. Em 2021, ela estrelou séries na Fox e na Paramount. Além disso, em 2020, ela lançou sua própria série de podcasts, intitulada Casa Aberta com Kim Cattrall. O outro destaque das bases femininas é Mia Win, interpretada pela atriz Suzy Pai. A atriz que encarna a bela Mia Win é americana, de ascendência chinesa, nascida em Taiwan e criada na Califórnia. Os Aventureiros do Bairro Proibido foi o seu primeiro grande trabalho em Hollywood.
e ela se tornou um dos destaques do filme, apesar das falas limitadas. Apesar de sua falta de experiência, Suzy Pye trouxe uma presença digna ao papel de Mia Win, que ajudou a equilibrar os exageros do filme. Depois de Os Aventureiros do Bairro Proibido, Suzy, além de trabalhar como modelo, apareceu em alguns outros filmes. Ela também teve uma breve participação no primeiro filme do Rambo, com Sylvester Stallone, onde ela interpretou uma prostituta, mas a cena foi deletada do filme. A carreira de Suzy Pye foi relativamente curta como atriz. Ela se mudou para a Austrália na década de 90 e passou a trabalhar como jornalista. Suzy Pye atualmente possui 60 anos de idade. Os Três Guerreiros Místicos. Os Três Temporais, ou se preferir, os Três Guerreiros Místicos com certeza ganharam bastante destaque no filme, cada um especializado em uma arma mortal. Raio, interpretado por Jamie Foxx, Trovão, interpretado por Carter Wong, e Chuva, interpretado por Peter Wong. Foxx, o Raio, é ator, especialista em artes marciais. Apesar de ter ganhado notoriedade em Os Aventureiros do Bairro Proibido, participou de outras produções importantes, como Ano do Dragão, No Amor e na Guerra e Kinjite, Desejos Proibidos. Ele também participou de vários programas de televisão e apareceu como personagem em Nash Boys, de 1990. Em 1992, ele retornou à Ásia para atuar em Hong Kong e no Japão. Ele também estrelou o programa da Discovery Network, O Primeiro Imperador, O Homem que Fez a China, em 2006. Pax tem 61 anos. Carter Wong, o Trovão, também é conhecido por seus papéis em outros filmes de artes marciais, como, por exemplo, Os Invencíveis, de Shaolin, O Deus Trovão, de 1980, e O Desafio do Tigre. Ao longo de sua carreira, também trabalhou como coreógrafo de lutas e vários filmes de artes marciais. Embora tenha atuado principalmente em produções chinesas, Wong contribuiu como ator para mais de 70 filmes de artes marciais. Ele também trabalhou como dublê e instrutor de lutas no filme Rambo 3. Atualmente, aos 76 anos de idade, Carter vive na China, sendo lembrado como um dos principais nomes do cinema chinês. Peter Wong, a Chuva, começou sua carreira nos anos 80, em papéis pequenos. O trabalho em Os Aventureiros do Bairro Proibido foi uma porta aberta que foi muito bem visto pelos amantes de filmes de artes marciais na época. Atualmente, aos 71 anos, fora de sua carreira como ator, Wong é fotógrafo e participa de projetos de fotografia em todo o mundo. Ele também é professor de artes marciais, reconhecido por ter habilidade em várias disciplinas, incluindo Kung Fu e Taekwondo. Victor Wong, que encarnou o papel do místico chinês Egg Shen, protagonizou mais de 80 filmes e programas de televisão ao longo da carreira, tendo atuado em produções tanto americanas quanto chinesas. Wong se tornou mais conhecido pelo público americano com o seu papel em Os Aventureiros do Bairro Proibido. Além de ator, Wong também era poeta e filósofo, tendo publicado vários livros de poesia e ensaios sobre a cultura chinesa. Ele foi um defensor da diversidade na mídia e trabalhou para promover a representação justa e precisa de personagens asiáticos em produções americanas. Infelizmente, Victor Wong faleceu em 2001, aos 74 anos, devido a complicações decorrentes de um ataque cardíaco. Sua contribuição para o cinema é lembrada até hoje, e ele continua a ser uma figura importante na história do cinema de artes marciais. James Hong, o David Lo Pan, famoso bruxo memorável que sequestrava meninas de olhos verdes para os seus rituais de magia, começou a carreira nos anos 50. Ele também é dublador e produtor de cinema e televisão. Ele dublou personagens em várias animações. James Hong inspirou o icônico personagem do game Mortal Kombat, o Shang Tsung. Hong recebeu várias honrarias, ajudando a dar visibilidade a vários atores asiáticos.
Aos 94 anos, com mais de 6 décadas de carreira, James Hong continua sendo uma figura bastante respeitada na indústria do cinema, sendo reverenciado por muitos atores e fãs de cinema. Efeitos especiais. Os efeitos especiais criados no filme, apesar de simples, encantam até hoje. Os sets foram construídos em uma escala menor do que o habitual, permitindo que criasse cenas de lutas fluídas e muito bem elaboradas. Segundo o diretor, era como filmar uma dança. O filme utilizou técnicas de maquiagem, próteses e animatrônicos para criar os monstros sobrenaturais. As cabeças flutuantes, por exemplo, foram criadas a partir dessas combinações e eram artifícios que permitiam movimentos bastante realistas para a época. Vários animadores e cabos foram necessários para controlar as expressões faciais desses monstros. Cada um foi criado numa perspectiva diferente, fazendo alusão às 3 dimensões. Outros monstros eram produzidos da maneira mais simples possível, com fantasias, cabeças de robôs e máscaras. Uma das cenas mais interessantes do filme é, sem dúvida, a explosão do personagem Trovão ao ver o seu mestre morto. Na cena, também foram usadas próteses mescladas com balões infláveis. Os balões foram colocados na bochecha do boneco. Vale lembrar que os efeitos foram produzidos em stop motion, quadro a quadro. O boneco tinha as expressões do ator, em meio à maquiagem e várias camadas de textura. A produção conseguiu um maravilhoso resultado. Os Aventureiros do Bairro Proibido foi um filme inovador em termos de efeitos especiais e continuou a influenciar a indústria cinematográfica em décadas posteriores. Os efeitos práticos foram especialmente notáveis e ajudaram a criar uma estética memorável, produzindo um tipo de realismo que não se vê em muitos filmes de hoje em dia, muitas vezes excessivamente computadorizados. As cenas cômicas e cheias de ação propõem uma experiência despretensiosa e divertida. Os Aventureiros do Bairro Proibido é certamente um dos maiores clássicos cults da década de 80. E se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal.